Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo de Explicando God para meu namorado. Hoje eu vou continuar o meu vídeo anterior, na verdade, e falar um pouco sobre a verdadeira identidade do jovem Griff e sua alegação que ele seria o Aegon Targaryen que teria sobrevivido ao massacre do Porto Real. Bem, no primeiro vídeo já falei sobre as duas primeiras hipóteses, que são a saber, que ele é quem exatamente alega que é, no caso o filho do Rhaegar e da Elia Martell, e uma teoria alternativa, que ele seria o filho do Rhaegar e da Lyanna. Hoje eu vou abordar mais duas hipóteses alternativas. A primeira é que ele seria filho do Illyrio, e na verdade um Blackfyre. Mas agora, não, espera. Primeiro, como ele seria filho do Illyrio? Ele não tem aparência Targaryen tradicional? O Illyrio ele não é conhecido por isso. E a gente não conhece muito da mulher que ele teria tido um filho, né? Na verdade, a gente conhece sim. No quinto livro, A Dança dos Dragões, a gente descobre que a esposa falecida do Illyrio, acho que se chamou Serra, ela é de Lys. E Lys é uma cidade que é famosa. A gente percebe isso depois no livro? Ela é famosa por sua população loira de ascendência valeriana. Enquanto o Tyrion está na casa do Illyrio, ele descobre um baú cheio de roupas de criança, roupas que são azuis, exatamente como era a cor do cabelo do jovem Griff, que ele pintou para se disfarçar. E o Illyrio parece importar com ele, contanto que ele manda lembranças pelo Tyrion e tal, falou que era uma pena que ele não pudesse conhecê-lo logo, não pudesse estar com ele, e promete estar no casamento do menino com a Daenerys, né? Então, nesse sentido, é uma forte pista que o Aegon, na verdade, é filho do Illyrio com essa esposa valeriana. Mas quem são os Blackfyres? Muitos de vocês não devem entender nada, porque os Blackfyres eles nunca foram mencionados na série. Ou se foram, foi só um detalhe. Bem, a casa Blackfyre ela foi fundada por um filho bastardo do rei Aegon IV, o Indigno, com a sua prima, a Daenerys Targaryen. O menino adulto, o homem no caso, chamava Daemon, e ele foi considerado por muitos como sendo o verdadeiro herdeiro do Aegon IV. E por que isso? Porque quando o rei foi legitimizá-lo, ele o legitimizou com a própria espada ancestral dos Targaryen, a Blackfyre, que já tinha sido do Aegon Conquistador, e depois ele deu a espada para o moleque, né? Então isso foi dado como muitos, como o rei, na verdade, passando a mensagem que ele não queria que o seu filho com a esposa que ele não gostava, que chamava Aemon, o cedesse, mas sim o filho que ele acabava de legitimar, o Daemon, né? E de fato houve uma guerra pela sucessão e por anos, e na verdade houveram várias tentativas dessa casa Blackfyre que o Daemon fundou de conquistar o trono. Foram 4 ou 5 vezes. Enfim, depois da primeira vez eles foram condenados ao exílio, claro, mas são espíritos de voltar e tentar de novo. Então, nesse sentido, os Blackfyres eles são uma linha alternativa de sucessão aos Targaryen ao Trono de Ferro, né? O fogo foi uma ameaça aos herdeiros da casa por muito tempo. E bem, depois que eles foram condenados ao exílio, eles fundaram a Companhia Dourada. A Companhia Dourada, na verdade, é um grupo mercenário que tem a missão exatamente de elevar um Blackfyre ao trono de Esteros. E essa companhia mercenária, ela, surpreendentemente, ela apoia o Aegon, né? Aí, quando perguntam por Illyrio como ele conseguiu convencer a Companhia Dourada de quebrar o seu contrato com Myr, né? Porque a Companhia Dourada ela tinha uma fama nas Cidades Livres que ela nunca quebrou um contrato em toda a sua existência. O Illyrio responde que alguns contratos são escritos em tinta e alguns em sangue,
dando a ideia que, na verdade, a Companhia Dourada ela tinha voltado a lutar pelo que tinha sido seu objetivo inicial, né? Lutar para que um Blackfyre, na verdade, já foi fundada até mesmo por um Blackfyre. Depois que o Daemon morreu, seu irmão, o Aegor, ele jurou que ele ia colocar um Blackfyre no trono e fundou essa companhia, mas morreu antes de conseguir. Então, nesse sentido, a Companhia Dourada estaria voltando ao desejo do seu líder inicial, né? E é todo um simbolismo, na verdade, sim, que não cerca apenas a Companhia Dourada lutando pelo Aegon. Tem, na verdade, uma história muito interessante contada no quarto livro, que pode ser interpretada como o fato que o Aegon ele estaria fingindo ser um Targaryen, sabendo disso ou não, né? Vou ler para vocês. Essa história é contada pelo Septão Meribald para Brienne. Quando o filho do ferreiro era já um velho, um filho bastardo do quarto Aegon ergueu-se em rebelião contra seu irmão legítimo e escolheu outro símbolo, um dragão negro. Ele está contando a história da rebelião do Daemon contra o Aemon, lá muitos anos atrás. Essas terras pertenciam então a Lord Darry, e sua senhoria ferozmente leal ao rei. Ver o dragão de ferro negro o deixou furioso, e por isso derrubou o poste, fez o sinal em pedaços e os atirou ao rio. Uma das cabeças do dragão foi dar à costa na Ilha Quieta, muitos anos mais tarde, embora nessa época estivesse vermelha de ferrugem. Então, um dragão negro, que é o símbolo dos Blackfyre, enferrujou e se tornou vermelho, se tornou um Targaryen. Aí tem um simbolismo para na verdade, a história falsa que o Aegon, o Lírio e o Varys contam a respeito do jovem Griff, né? Mas enfim, o Ilírio, ele fala que a linha masculina dos Blackfyre tinha morrido, não é? Há muitos anos atrás, o próprio Barristan, ele matou o último Blackfyre, que seria o Maelys, na última tentativa dos Blackfyre de tentar se apossar de Westeros por uma última invasão, né? Então é ali que a linha masculina tinha morrido. Então os Blackfyre não podiam estar mais vivos, né? Exceto se tivesse sobrevivido pela linha feminina, pela mãe do Aegon, né? E há um rascunho anterior de um capítulo do Tyrion, inclusive, que o Lírio ele menciona uma espada quando ele fala dos presentes que ele pretende dar para o jovem Griff. Seria essa espada Blackfyre? Bem, a gente nunca, como esse capítulo nunca conseguiu chegar ao livro, a gente não sabe, né? Mas é provável. E tem outra coisa que a gente sabe tanto sobre os Blackfyre, e por que isso seria importante, a não ser se que eles tivessem um papel fundamental na história, né? Bem, essa teoria é interessante, mas ela tem vários furos. A começar pela historinha que contei lá no início sobre o sinal da taverna, que um dragão negro se tornou vermelho pela ferrugem. É mais provável que essa história se refira à Companhia Dourada do que ao próprio Aegon, porque, assim, no caso foi a Companhia Dourada que se quebrou em pedaços. E assim, se você acreditar que o Aegon ele é um Blackfyre, ele não teria nascido em Estéreos, né? Ele teria nascido em Essos. Então ele nunca teria sido jogado ao mar, né? Teria sido a Companhia Dourada, não ele. Então não é um bom paralelo de qualquer forma. E além disso, eu não vejo por que a Companhia Dourada não poderia lutar pela Dany, como eles se propuseram a fazer antes do Aegon. Porque, assim, o que os exilados querem, na verdade, é voltar para casa, né? E, assim, acho que Lírio que fala isso,
um dragão vermelho, negro, é tudo a mesma coisa, ainda é um dragão, né? Então, eles queriam voltar para casa e tinham toda a intenção de fazer isso, mas a Dany demorou demais. Então, eles acharam melhor ir direto com o Aegon para Esteros e não esperar a garota sair de Meereen. E além disso, quando o Illyrio fala, né, que a linha masculina dos Blackfyre acabou, provavelmente é uma forma esterosa de dizer que eles estão acabados, né? Porque é uma sociedade em que a linha masculina ela é muito importante, a linha de parentesco masculino. Então, quando a linha masculina acaba, eles estão extintos. Não importa que a linha feminina ainda sobreviva. Quando a linha masculina acaba, sem história. E na verdade não tem muita informação sobre os Blackfyre na história realmente. Eles são muito mais mencionados em histórias paralelas do que realmente nas Crônicas de Gelo e Fogo. Por exemplo, no terceiro livro, eles são mencionados quando o Stannis está listando traidores, quando o Jaime está conversando com a Brienne sobre a Aerys, e quando a Cat está falando com o tal... Quando a Cat está falando com o Robb sobre a legitimação do Jon, que ela fala que legitimizar bastardos no que é bom, Aerys, o rei indigno, ele legitimou seu bastardo e olha no que deu, né? Essa coisa. E o Barristan também fala deles, quando fala que derrotou o último Blackfyre. No livro seguinte, a Companhia Dourada é mencionada, e no Dança dos Dragões, toda a discussão Blackfyre, ela agia em torno da Companhia Dourada, tá dando um contexto. Não tem uma discussão real sobre os direitos Blackfyre ao trono, a questão de sucessão ou nada disso, né? Na verdade, é só um contexto da Companhia Dourada, então não é realmente muita informação, né? Na verdade, eu vejo essa teoria um tanto como forçada nesse sentido, né? E sem contar que tem uma coisinha, ia ser uma coincidência danada que ia nascer um Blackfyre homem bem naquele momento que o Aegon tá morto, né? Tinha aquela idade certinha para não despertar suspeitas no Jon Connington, né? Enfim. A última teoria a respeito da verdadeira identidade do jovem Griff é uma ideia que, na verdade, o próprio Tyrion conta pra gente no quinto livro. Um amigo verdadeiro, nosso Lord Connington, deve ser, para permanecer tão ferozmente leal ao neto do rei, que tomou suas terras, seus títulos e o mandou para o exílio. Não é apenas isso. De outro modo, um amigo do príncipe Rhaegar podia estar por perto quando meu pai saqueou Porto Real, para salvar o precioso filho do príncipe de ter seu cérebro real escorrendo pela parede. Não é eu disse para você. Aquele é o filho de algum curtidor da curva do Mijaguado, cuja mãe morreu no parto. O pai dele o vendeu para Lord Varys por um jarro do vinho dourado da árvore. Eles tinham outros filhos, mas nunca provaram o dourado da árvore. Varys deu o menino de Mijaguado para minha mãe e me levou embora. Então, se você inverter a história, ela explica perfeitamente como o príncipe Aegon, na verdade, pode ser um súdito, um vassalo qualquer. Assim, se o Varys, ele pode encontrar um menino para passar como Aegon, como a gente percebe no Citação, se você inverter, né, os personagens, por que ele não poderia fazer isso naquele momento tão conveniente que ele percebe que a cabeça do garoto foi esmagada, né? E pode alegar, eu tirei o menino a tempo, né? Eu acho muito mais uma explicação muito mais convincente do que todas as anteriores. Não sei contar vocês.
E além disso, a gente sabe que o Varys ele se importa com crianças pobres, né? A gente vê isso em várias ocasiões. Ele fala isso pro Eddard, ele fala isso pro Kevan, para várias pessoas. E tem certas regiões de Westeros e em Essos que encontrar a aparência valeriana não é difícil, né? A gente vê, por exemplo, como o Jorah ele achou uma menina para estar com a Dany tão facilmente num bordel. Então, eu não acho que existam tantos problemas assim nessa teoria, a não ser que a gente questione por qual razão o Kevan ele se preocupa tanto no finalzinho do 5º livro em tentar convencer um homem que ele sabe que está morrendo já que o Aegon está vivo, né? Vamos ver a situação. Dúvidas, divisão e desconfiança vão roer o chão por baixo do seu rei Tommen, enquanto o Aegon levanta seu estandarte sob ponta da tempestade e os senhores do reino se reúnem em torno dele. Aegon? Por um momento ele não entendeu. Então se lembrou. Um bebê envolto em um manto carmesim, o tecido manchado com sangue e o cérebro dele. Morto. Ele está morto. Não. A voz do eunuco pareceu mais profunda. Ele está aqui. Bem, é claro que você pode alegar, né, que o Varys ele nunca sai do personagem, né? A gente já viu vários indícios disso, né, em todos os livros. Mas eu acho que a explicação mais provável nesse sentido é que ou ele não queria sair da história nem na frente dos passarinhos dele, né? E não queria deixar nenhuma dica. Ou o que é mais provável, ele também estava falando de Aegons diferentes. O personagem estava morrendo. O personagem estava morrendo, está falando de um Aegon. O Aegon que morreu anos atrás. E o Varys, ele está falando do Aegon que está conquistando o ponto de tempestade naquele momento, né? Ou que vai conquistar muito em breve. Aí assim fica conveniente para os dois, né? O Varys ele não sai da história e o personagem que está morrendo ele morre acreditando que o personagem que ele defende, né, o Tommen, tá ferrado. Na verdade que a casa Lannister toda vai cair, né? Enfim, como eu já disse, eu acho muito mais provável que o Aegon seja falso. Eu acho que faz muito mais sentido na história. Até porque eu penso assim, por que o George Martin introduziu o verdadeiro Aegon tão tarde? Assim, eu percebo quanto a história é épica, né? Assim, o príncipe exilado que cresce com um montão de gente exilada e viaja para estados livres apenas para voltar e reclamar o seu direito de nascença, né? É épico, mas não é o que o Martin escreve, né? Não é bem tanto um clichê, mas é meio que um conto de fadas e não encaixa nas crônicas de Gelo e Fogo, né? O que eu acho que combina muito melhor é sim um impostor que parece que vai salvar tudo, vai salvar o dia, só para piorar toda a situação. Acho que combina muito mais com o caminho dos livros. Assim, nesse sentido, eu não acho que a gente vai realmente ter uma resposta maneira de quem o garoto é. Eu acho que o Aegon, seja lá quem ele for, eu acho que ele vai viver e morrer e a gente vai questionar até o fim se ele é verdadeiro. Assim, e quando eu falo morrer, eu acho que independente de quem ele for, se ele for falso ou verdadeiro, eu acho que ele vai complicar muito a história da Dany. E bem, quando eu descobrir isso, ela vai ter toda uma confusão, né? O que eu faço agora, tal, ele tem uma melhor pretensão ao trono do que eu, tal, isso vai tornar a história dela muito mais interessante
Porque o que ela quer de verdade? Ela quer restaurar a família dela? Ela quer todo o poder? Ou ela tá fazendo só o que Viserys lá no túmulo dele quer que ela faça, né? Eu acho que vai ser bem interessante. Então, nesse sentido, talvez seja melhor se ele for verdadeiro, embora eu não acho que seja verdade, né? Vai ser estranho se ele fosse verdadeiro, mas ele morrer de qualquer forma, queimado pelos dragões da Dany, né? Ia ser uma guerra civil e que a gente pode ver quem é a verdadeira heroína dos livros. Nesse sentido, eu acho que combina mais com as crônicas de Gelo e Fogo. Bem, então acho que é isso hoje. Curtam se gostaram, compartilhem se quiserem. Se quiserem mais vídeos como esse, podem se inscrever no meu canal aqui embaixo. Não sei se estou pensando certo. E eu deixo um pedido aqui, encarecido. Por favor, falem o que vocês querem. Não fiquem silenciosos aí só vendo. Pode ser só eu que apareço desse lado da câmera, mas na verdade esse canal é nosso. Então, falem comigo, tudo bem? Então, tchau, tchau, gente.